Olá, meu bem, vambora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Já para a gente saber como a gente vai se planejar quando estivermos lá dentro de LA. Como todos sabem, Los Angeles é uma metrópole e uma das maiores metrópoles do mundo. E a gente sabe que nessas grandes cidades o grande problema é o trânsito e o transporte. Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho, não, pouquinho não, tudo sobre como é o transporte público e privado em Los Angeles. Vem, vambora? Bom, antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e ativa o sininho que tá aí de baixo para quando eu postar um episódio no canal Vem Vambora, você receber a notificação aí direto na sua conta do Google. Assim você não perde nada dos vídeos aqui do canal, tá bem? Siga o canal também nas redes sociais, Facebook e Instagram, canal Vem Vambora. Lembrando que a partir do episódio 4, que foi o da Disneyland, todos os episódios agora estarão exclusivamente e apenas aqui no canal do YouTube. Então não perca tempo aí e se inscreva já. Bom, vamos lá. Para a gente entender como funciona o transporte público e privado de Los Angeles, nós precisamos entender como, né, a grandeza da cidade, também com o espaço que ela ocupa ali no estado da Califórnia. Los Angeles é uma grande cidade, uma das maiores cidades dos Estados Unidos, da América do Norte e também do mundo. Fica, né, no estado da Califórnia e ela ocupa um grande, né, espaço ali na costa oeste dos Estados Unidos. Los Angeles, né, a cidade de Los Angeles, ela já é grande, mas também a região metropolitana de Los Angeles é muito grande, né? A área ali em volta comporta a cidade de Anaheim, Santa Clarita, Newport Beach, que é a cidade, né, tema da série D.O.C., para quem já assistiu. E dentro também de Los Angeles tem vários distritos pequenos, como eu expliquei no vídeo anterior sobre as praias de Venice e Santa Mônica. Santa Mônica, ela é um distrito de Los Angeles. Malibu é um distrito de Los Angeles. Calabasas, Santa Bárbara, Culver City, Burbank também são outros distritos que ficam dentro da cidade de Los Angeles. E na maioria deles, eles têm o seu próprio transporte público. Então, além do transporte público de Los Angeles, esses mini distritos, né, essas cidadezinhas dentro de Los Angeles também têm seus próprios transportes públicos. E aí a gente precisa ficar atento em relação a isso e saber muito bem qual local, né, nós vamos escolher, né, se a gente for para um Airbnb, para um hostel, para uma homestay, qual local nós vamos escolher, como funciona o transporte também deste local para levar, né, a gente nos pontos turísticos. Nós, como turistas, temos o dever de pesquisar sobre isso antes, né, de chegar lá em Los Angeles para saber se planejar, saber como escolher o local certinho para evitar grandes problemas e dores de cabeça. Bom, o transporte público de Los Angeles ele é o Metro e ele funciona com ônibus, linhas de ônibus, são várias linhas que conectam a cidade inteira e também linhas de metrô. A linha de metrô, ela é bem pouquinha, bem escassa mesmo, por mais, né, que seja uma grande cidade, não é a linha de São Paulo, por exemplo, a linha de Nova York, que consegue conectar toda a cidade através da linha de metrô. Los Angeles não é bem assim, mas as linhas de ônibus conseguem conectar toda a cidade. Bom, o que você precisa saber sobre a linha, né, transporte público de Los Angeles? Ele é eficiente?
nem tanto. Assim, um pouco complicado de dizer, porque ele funciona e também não funciona. Ele demora muito, muito para chegar em alguns lugares. Por exemplo, se você está ali em Northridge, ou San Fernando Valley, que foi aonde eu fiquei por conta do curso que eu fiz na CISA, né, que é a moradia onde eu fiquei era mais próxima à universidade, porque a universidade fica lá no San Fernando Valley. É, é muito difícil você depender de transporte público para você ir nos pontos turísticos de Los Angeles que ficam bem pro sul da cidade, né? As praias de Santa Mônica, Hollywood, os museus, quem mais? O Griffith Observatory, o Letreiro de Hollywood, enfim. A maioria dos pontos turísticos eles ficam mais ao sul de Los Angeles. Então fica bem difícil o acesso através do transporte público. Teria que pegar, por exemplo, da onde eu estava, da minha casa, né, onde eu fiquei, até Hollywood. Eu teria que pegar um ônibus, mais uma linha de ônibus rápido. Depois eu pegava o metrô e descia na estação de Hollywood Highland para chegar ali, né, onde fica a Calçada da Fama, ali onde fica mais concentrado mesmo o pico, né, o lado famoso de Hollywood. Então, e demorava muito, muito, muito tempo. Se eu não me engano, eu acho que era 1h30 a rota, e isso depende muito também de como está o trânsito da hora que você pega. Se está em horário de pico ou não, né, por conta do ônibus, né, até chegar lá. Chegando ali na linha de trânsito rápido, né, é mais rápido até. Mas para andar nas ruas é um pouco mais complicado. Então demorava um pouco às vezes mais por conta do ônibus mesmo. E aí precisa fazer, né, esse cálculo, esse dois pesos, duas medidas para ver como é que vai ficar, se vai ser melhor ir pelo transporte público ou não. Por um lado, o transporte público ele é muito mais barato do que o transporte privado. Transporte privado eu digo Uber, Lyft, esses aplicativos, né, que você chama o carro, tipo táxi que leva você. Táxi, já vou adiantando aqui que táxi não é a melhor opção para você andar dentro de Los Angeles porque é muito caro. Mas enfim, isso eu vou explicar um pouco mais para frente. É muito mais barato que você ir, né, de carro. Isso é óbvio também. Mas só que assim, o preço dá uma diferença gritante entre você ir de transporte público e você ir de carro. O transporte público ele é bem demorado, ele é bem defasado. E por que isso acontece em Los Angeles? Porque todo mundo praticamente lá tem carro. Então, o governo, né, a prefeitura de Los Angeles e as prefeituras dos distritos também decidem não investir em transporte público porque é muito fácil de você conseguir um carro em Los Angeles. Então, não é viável você investir em transporte público, sendo que muitas pessoas conseguem comprar o carro. Mas isso quer dizer que não tem pessoas que andam de transporte público? Não. Tem muitas pessoas que dependem de transporte público, principalmente imigrantes, porque em Los Angeles eles recebem uma grande quantidade de imigrantes latinos, né, hispânico-latinos, principalmente do México. E muitas vezes, né, eles sobrevivem de trabalhos que não pagam uma média salarial muito boa e muitos deles dependem do transporte público. Então, dentro do transporte público, você vai encontrar muitas pessoas falando espanhol ao invés do inglês. Muitos deles são latinos mesmo que foram buscar uma vida melhor nos Estados Unidos, principalmente, né, na cidade de Los Angeles, que recebe muitos, mas muitos latinos mesmo. Tanto que a segunda língua oficial de Los Angeles é o espanhol. E você vai encontrar diversos lugares, diversas placas públicas na Disney, nos ônibus, nos restaurantes, locais públicos, placas de trânsito que vão
ter a linguagem em espanhol também, além do inglês, por conta dessa grande quantidade de pessoas que falam espanhol ali na área de Los Angeles. Mas enfim, voltando ao assunto. É muito fácil você comprar um carro em Los Angeles, então o poder público ele decide não investir no transporte público, por isso ele fica tão defasado e são poucos ônibus, poucas linhas também, apesar de elas conectarem a cidade inteira, mas são poucas linhas, poucos ônibus e por isso demora tanto para você chegar de um ponto ao outro. Não é como São Paulo, não é como Nova York, que toda hora tem um metrô, toda hora tem um ônibus e você não precisa esperar tanto tempo. Em Los Angeles, às vezes, se você perde um ônibus, você precisa esperar, às vezes, meia hora, 40 minutos para o próximo ônibus chegar e você ir ao seu destino. Tem esse grande problema. Mas para quem optar pelo transporte público, para quem for ficar, né, uma quantidade de dias, uma semana, 2 semanas, ou um mês ou mais de um mês em Los Angeles, eu recomendo muito a vocês comprarem o Tap Card, que é esse cartãozinho aqui que você compra, recarrega ele e você dá direito, né, o acesso ao transporte público de Los Angeles, ônibus, metrô, enfim, qualquer lugar. Esse cartão, ou você pode, né, ir nas vendas, tem vários pontos espalhados por Los Angeles, próximos ali de pontos de ônibus, pontos de metrô, você pode comprar ali, ou você pode baixar o aplicativo que está disponível na Apple Store e na Play Store do Google. Esse aplicativo você precisa mudar, né, na Play Store você precisa mudar ali a sua localização. Se tá no Brasil, você precisa colocar a localização nos Estados Unidos para fazer o download do aplicativo. Não tem como você baixar com ele sendo aqui do Brasil, tá? E assim, um detalhe. Se você mudar, né, com a Play Store, para você voltar novamente à sua localização, ao país de origem, demora 1 ano. Então você vai ficar, se você mudar para os Estados Unidos, você vai ficar 1 ano utilizando a Play Store dos Estados Unidos. Só depois você vai conseguir mudar para a Play Store do Brasil. Comigo foi assim. Ai, gente, complicado. Precisava baixar aplicativos que só tinham aqui no Brasil e eu não conseguia. Mas enfim. Se você for utilizar, né, do Tapcard, ou você pode comprar, ou você pode fazer o download do aplicativo e comprar o cartão ali pelo aplicativo, recarregar ali pelo aplicativo e passar também no metrô ou nos ônibus pelo aplicativo, né? E tem planos disponíveis, tem o cartão de 7 dias e tem o cartão de 30 dias. O cartão de 7 dias ele tem algumas restrições que o de 30 dias não tem. O de 30 dias é incluso tudo, todas as linhas, tanto de Los Angeles como as dos distritos, por exemplo, Santa Mônica, Culver City, Burbank, Santa Clarita, enfim, quase todos ali, a região metropolitana de Los Angeles, todos os ônibus, eles estão inclusos no cartão de 30 dias. Então, para quem for ficar esse tempo, né, ou até 20 dias, eu acho que compensa muito mais vocês comprarem esse cartão de 30 dias, se vocês optarem por usar o transporte público. E aí esse cartão, você comprando ele físico, eu decidi comprar ele físico. Você pode comprar ele físico nas vendas e aí você escolhe ali o plano, você passa com o seu cartão pré-pago ou você coloca o dinheiro. Lembra de colocar o dinheiro certinho, porque eles não vão devolver troco se você for comprar nessas vendas, né, nessas máquinas eletrônicas, tá? Eles não devolvem troco, então tem que colocar o dinheiro certinho. E se você for pagar em dinheiro e cédula, ou passa pelo cartão pré-pago mesmo.
No aplicativo você pode, né, passar com o cartão, acredito, né, na verdade é a única alternativa de você conseguir comprar o cartão utilizando o cartão mesmo que você vai cadastrar no aplicativo. E ali feito o download do aplicativo, você insere ali o cartão, insere também, se você não quiser comprar o pacote de 7 dias ou de 30 dias, tem como você recarregar, mas eu não recomendo. Se você for utilizar, né, uma semana, 2 semanas ou mais que isso, eu não recomendo porque acaba ficando mais caro. Então é melhor você comprar o pacote de 7 dias ou de 30 dias mesmo, que compensa muito mais do que você ter que recarregar todo dia, todo dia, todo dia. Ou recarregar 2 dias, sendo que você vai precisar de utilizar mais. Então é melhor você comprar mesmo esse pacote. E aí, você comprando o pacote ou fazendo a recarga, como você preferir, aí você já pode utilizar ele e é só você apresentar, colocar, aproximar ali do letreiro ali digital do ônibus, né? Porque todos os ônibus têm esse equipamento digital que você só aproxima ali ou do seu celular ou do cartão físico. E do metrô também você pode fazer a mesma coisa ali ao chegar nas estações. Outra alternativa também é de você ir pagando em dinheiro, mas eu recomendo isso só por enquanto você não ter o cartão, enquanto você não fizer o download do aplicativo, porque você ficar pagando, pagando, pagando também é a mesma coisa que você ficar recarregando, recarregando, acaba saindo bem mais caro. Então é muito mais barato você comprar o cartão mesmo e comprar ali o pacote que eles oferecem, porque acaba ficando mais barato no final das contas. Dependendo do dia também que você for ficar. Então, vou sempre reforçar isso, que é bom você fazer o cálculo, né? Qual que vai compensar mais para você. O dinheiro, como eu falei, os ônibus eles não têm cobrador. Não é como alguns ônibus aqui do Brasil, eles não têm cobrador. Se você optar por pagar em dinheiro, você precisa levar o dinheiro trocadíssimo, tudo certinho. Você vai chegar no ônibus, você vai depositar o dinheiro ali. E o dinheiro, quando você deposita o dinheiro, a máquina ela vai fazer a contagem automaticamente. Então, não dê uma de espertinho, tá? Que achando que, coloquei ali e sentei. O motorista pode conferir, pode cobrar de você para que você termine de completar a passagem. Alguns motoristas não fazem isso. Na minha primeira semana eu não tinha. Na minha primeira semana não. Nos meus primeiros 4 dias eu não tinha comprado ainda o cartão, então, como usei maioria das vezes o transporte público, algumas vezes ficava faltando algumas moedinhas. Alguns motoristas deixam passar, mas não caiam nessa de que todos os motoristas são bonzinhos. Alguns são bem carrascos, são bem incisivos e muitos vão querer que você deposite todo o dinheiro, toda a quantia necessária para que seja para que seja efetuada o pagamento da passagem. Então é muito importante que você, né, não vá acreditando aí que todo motorista vai ser bonzinho com você. Então você chegou ali, parou ali no ônibus, entrou ali no ônibus, deposita ali o dinheiro e senta. Você pode achar estranho que algumas pessoas chegam ali e não colocam dinheiro diretamente, e muitos motoristas não cobram, e isso pode acontecer e pode não acontecer. Muitas vezes as pessoas podem estar agindo de má fé, e outras vezes não. Outras vezes depois, quando ele volta, porque no ônibus de LA, você pode entrar e sair pelo mesmo lugar. Então, muitas vezes a pessoa entra e depois que ela vai sair, ela deposita ali o dinheiro. Ou então ela não deposita e sai como se nada tivesse acontecido, enfim. Mas isso também depende de motorista a motorista. Muitos motoristas, se você entrou ali, o motorista viu que você não passou o cartão, não colocou o dinheiro, sentou e ficou quietinho, ele vai te chamar e vai fazer passar a maior vergonha dentro do ônibus. E isso já aconteceu. Eu já presenciei coisas como essa. Então, não
fiquem espertos com isso. Não vai achando que todo motorista é bobo, que você vai conseguir passar a perna, que não é bem assim. Isso também vale para as estações de metrô. Muita gente, né, muitos espertinhos, o que acontece é eles pulam a catraca sem passar o cartão ali ou sem pagar o dinheiro ali na maquininha, enfim. Porque muitas estações não são vigiadas por seguranças. Algumas são, outras não. Então, assim, pode ser também que o segurança não esteja ali na hora, mas a câmera de segurança tenha visto e depois o segurança vai tirar satisfações com você. E isso é bem perigoso, você não pagar a tarifa do metrô e do ônibus é cobrado uma multa de US$ 200. Isso fica exposto em todas as estações, dentro dos metrôs e dentro do ônibus tem um aviso sobre isso. Então, se caso o segurança achar ou o motorista achar que você está agindo de má fé, se você não pagar, fica depois pesado para você e aí você pode se meter com problemas com a justiça dos Estados Unidos, né? Então, vamos evitar probleminhas e não vamos dar uma de espertinhos, vamos seguir tudo dentro da lei ali dentro para evitar dores de cabeça também. Então, façam isso, né? Paguem tudo certinho. Não vá na onda das outras pessoas que estão agindo de má fé, porque, né, isso pode pegar mal para você, pode pegar pesado para você depois, se caso algum segurança, algum motorista que seja carrasco com você. Então não faça isso, paga tudo certinho, compra o Tap Card, caso, né, vai ficando caro, né, você acha que vai ser um alívio pro seu bolso, o que eu acredito que seja, dependendo também da localidade de onde você está, e ver se compensa mesmo utilizar o transporte público. Outra curiosidade sobre o ônibus ali na Northridge, que foi onde eu fiquei. Lá em Northridge, no San Fernando Valley, eles têm o Dash Northridge. Esse ônibus, ele não está incluso dentro do pacote do Tap Card, ok? Nenhum pacote. Então, caso ali, se você for fazer, né, o curso ali na Sisson e for ficar ali próximo à faculdade, você vê esse ônibus, o Dash Northridge, ele não está incluso dentro do pacote do Metro, do Tap Card. Outra coisa que eu não mencionei é que, diferente daqui do Brasil, tem um ponto a cada esquina nas avenidas principais de cada bairro. Então, cada esquina ele vai parar, cada esquina vai ter um ponto. Então, não se preocupe com a distância entre os pontos, né? Que aqui no Brasil a gente tem esse problema. Às vezes um ponto é muito distante do outro. Mas lá, isso quase, na maioria, né, das cidades norte-americanas tem isso de que tenham cada esquina da avenida principal, né, porque os bairros eles são divididos, além da cidade ser dividida por bairros, por setores, os setores são divididos por avenidas principais, ruas principais. Então, em cada esquina dessa rua, dessa avenida principal, vai ter um ponto de ônibus. Eles vão parar em todos, mesmo que você não tenha apertado o sinal bem antes, ele vai chegando ali na esquina, vai chegando ali no ponto de ônibus. Se você levantar e falar assim, ei, esqueci de apertar, ele vai parar sem nenhum problema, até porque ele vai diminuindo quando vai chegando em cada esquina. Isso aconteceu tanto em Los Angeles quanto no Canadá, quando eu estive lá também. Então é bem tranquilo quanto a essa questão de distância de um ponto ao outro. Então não precisa se preocupar com essa distância de cada um, né? Então aí você vê a sua localidade, qual avenida principal, qual rua principal que você vai estar para se localizar, para ver qual ponto vai ficar mais próximo ali de você, que na maioria das vezes os pontos não ficam distantes das ruas menores, das avenidas menores, então isso não é problema. Mas enfim, resumindo então sobre o transporte público de Los Angeles.
ele é demorado, às vezes ele não é tão eficiente como deveria ser e acaba deixando muito a desejar por ser uma cidade grande, do tamanho de Los Angeles. As tarifas, né, ficam bem mais baratas do que o transporte privado de Los Angeles, então aí você precisa fazer o cálculo, ver qual que compensa mais para você, né? O custo-benefício também, né? Precisa fazer, talvez eu vou pagar mais barato, mas vai demorar para eu chegar nesse ponto turístico e eu não vou aproveitar tanto esse ponto turístico como deveria. Então, às vezes pode acontecer isso. Então você precisa pensar bem, traçar esse plano de estratégia, como que você vai se locomover dentro de Los Angeles. E se caso você optar pelo transporte público, dependendo da quantidade de dias que você for ficar, é muito mais rentável você comprar os pacotes do Tapcard o de 7 dias ou o de 30 dias, que o de 30 dias não tem restrições para nada que o dos 7 dias tem. E você pode ter todo o acesso que o Tapcard tem com esse pacote do de 30 dias. Para comprar, você pode comprar o cartão físico, né, e nas lojinhas, e isso tá tudo no site, ou você pode fazer o download do aplicativo na Apple Store ou na Play Store do Google. E aí você pode fazer o download e pode fazer o cartão virtual por lá mesmo, e é aceito tanto nas estações de metrô quanto dentro dos ônibus. Mais informações, as informações completas sobre todas as linhas, todo o sistema de transporte público de Los Angeles, você vai encontrar no site da Tapcard, que eu vou deixar aqui embaixo e também na descrição do episódio, para vocês darem uma olhada para ver como que funciona o sistema de transporte público de Los Angeles e ver certinho os valores, os planos, o que cada um cobre, enfim, ok? Bom, agora vamos partir para o transporte privado de Los Angeles, que é o Uber, Lyft ou táxi. Qual que é o mais rentável? Bom, lá tem, além do Uber, tem o aplicativo Lyft, que funciona apenas nos Estados Unidos. Então você vai baixar para utilizar ele lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não chegou. Lá em Los Angeles eles usam muito o Lyft, e o Lyft ele fica às vezes bem mais barato do que o Uber. Então baixa os dois, eu recomendo que você baixe os dois para quando você for utilizar você fazer a comparação de um ou outro, qual que fica mais barato. Na maioria das vezes o Lyft ficava bem mais barato que o Uber, então às vezes compensa muito mais utilizar o Lyft do que o Uber lá dentro. Porém, mesmo com essa diferença, eles ainda são mais caros que o transporte público de Los Angeles. Mas eu usei, né, algumas vezes, eu usei mais o transporte público do que esses aplicativos. Nas vezes que eu usei os aplicativos foi porque eu precisava chegar em certo horário, em tal horário, para tal evento, para tal coisa que eu fui, e compensava muito mais eu ir chamar algum carro desses aplicativos do que eu ir de transporte público, porque ia demorar muito mais. Los Angeles é uma cidade muito grande, então o trânsito é bem demorado. De carro demora, de ônibus então demora muito mais. E aí, às vezes, não compensava para mim eu ir de transporte público, então eu pedia o carro pelo aplicativo. Foram poucas vezes que eu usei, e nas vezes que eu usei, eu senti o baque, né? Que era a facada, que é bem mais caro do que o transporte público. Táxi, então, nem pensar. Táxi é muito mais caro ainda. Se, por exemplo, uma ida uns 5 quilômetros de Lyft dá 6, 7 dólares, de táxi vai dar 18, 20 dólares. É mais que o dobro do preço do que você pedir pelo aplicativo. Então, táxi, corta aí da sua listinha
e adiciona o Uber ou o Lyft. Você vê qual fica melhor para cada um. E também depende da quantidade de dias que você for ficar. Se você for ficar mais tempo, às vezes é muito melhor você utilizar o transporte público, que acaba sendo mais barato. Se você for ficar pouquíssimo tempo e você acha que não vai dar tempo de visitar todas as atrações que você queria visitar, às vezes compensa muito mais de você ir só de Uber e de Lyft mesmo. Então, você precisa medir aí quanto tempo que você vai ficar e quanto que o custo de cada um. Como eu fiquei um mês, então para mim compensou muito mais eu utilizar mais o transporte público, né, do que os aplicativos. Mas aí fica a critério de cada um. E às vezes eu optei por utilizar os aplicativos por serem mais rápidos do que o transporte público, por serem mais efetivos, por conta de horários de algumas atrações e que eu precisava estar em certos locais em certos momentos. Então aí fica a critério de cada um decidir qual que fica melhor, né? Bom, galera, é isso. Espero que eu tenha passado, né, feito esse apanhado geral de como é o transporte, né, como funciona o transporte público e privado de Los Angeles. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Essa foi, né, a minha experiência com esses dois transportes, esses dois tipos. E a gente precisa entender mesmo como que funciona o transporte, como que funciona a locomoção dentro de Los Angeles, dentro de qualquer cidade, na verdade, que a gente for turistar, para a gente traçar os planos de estratégia para ver qual que fica melhor, como que fica melhor fazer essa locomoção lá dentro. Então, espero que eu tenha respondido todas as perguntas de vocês. Já quero pedir para que, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal também e ativem o sininho para quando eu postar um vídeo aqui, né, no canal Vem Vambora, você receber a notificação e ir direto na sua conta do Google. E dê também, né, sugestões de vídeos, façam suas críticas, seus elogios, seus comentários, tanto nos comentários aí do vídeo, quanto no e-mail também, podem mandar para mim. Ai, gente, eu vou adorar ver o e-mail de vocês. O e-mail é vemvambora2021@gmail.com. Siga o canal também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @canal Vem Vambora. No próximo vídeo eu vou falar para vocês como é o campus da CSUN, né? Como que é lá dentro, como que funciona lá dentro do campus da CSUN. Eu falei um pouquinho nos vídeos, em um dos vídeos anteriores, né, no que eu falei da bolsa. No segundo vídeo eu falei da bolsa, né, no primeiro episódio. E eu falei só um pouquinho, mas nesse próximo vídeo eu vou falar exclusivamente, falar sobre como que é ali dentro do campus, o que que tem de bom, o que que tem de interessante ali dentro. Então não perca, no próximo vídeo eu vou falar sobre o campus inteiro da CSUN, ok? Então é isso, meu Vem Vambora, muito obrigado por me acompanhar até aqui, um beijo muito grande e até a próxima, tchau!